programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre lesões mais comuns aqui no consultório. Você está vendo que nós estamos em um ambiente diferente, estamos aqui na Ortoimagem. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Não é raro a gente observar em criança ou mesmo em adolescente essa maior incidência de processo infeccioso da garganta. Nós sabemos que a nível da garganta existem as amígdalas palatinas. São duas amígdalas, são dois órgãos linfóides que estão ali na cavidade oral e que pode ser sede de inflamação por bactéria, muitas vezes dando aquele mal-estar, dor na deglutição, placa de pus que pode ocorrer a nível das amígdalas e a pessoa não consegue muitas vezes engolir nem se alimentar. Isso é muito frequente também a gente observar nas crianças. A criança não tem condições de se alimentar porque apresentam as amígdalas inchadas, apresentam febre e muitas vezes requer um tratamento por parte do especialista, do médico, seja o pediatra, seja o clínico, ou seja o otorrino, instituir um tratamento adequado. E para você, que nos acompanha, sabe, que a Ecoclínica tem atuado aqui na nossa região há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos recebendo aqui, nesse estúdio, no consultório Ortoimagem, o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. Estamos conversando sobre as questões de lesões mais comuns aqui no consultório. Doutor, em relação ao público predominante, podemos dizer que mais homens sofrem com problemas ortopédicos ou mais mulheres? Ou de uma forma geral é igual? Vamos dizer que há muito tempo atrás eu diria que os homens, mas hoje em dia com a entrada no mercado de trabalho da mulher, na parte de atividades mais pesadas e repetitivas, meio que equalizou a situação. Então hoje em dia tanto as mulheres quanto os homens sofrem de lesões ortopédicas em um número bastante grande. Então eu diria que hoje em dia as mulheres frequentam mais o consultório de uma maneira geral, Por isso que vive mais. Deixa. Está mais esperto. Mais esperto, Por isso que vive mais. O homem tem essa dificuldade ainda a ir sozinho. Ele sempre ou leva a esposa, ou a namorada, ou a noiva, enfim. A mulher quase sempre acompanha o homem nas suas consultas, Então, mas em relação a lesões especificamente, eu diria que está muito semelhante. Certo. Em relação às lesões relacionadas a trabalho, esporte, acidente, lesão, teria como a gente caracterizar que uma delas é mais predominante ou de uma forma geral o doutor atende todas? Não, eu atendo todas, assim, mas lesões de trabalho depende do tipo de atividade que é, Obviamente, a atividade masculina, naturalmente, é um pouco mais de esforço, As mulheres estão entrando muito no campo, Mas ainda assim, as atividades mais pesadas são masculinas. Isso acaba gerando mais lesões mais cedo nos homens, lesões de maior gravidade, com pouco tempo mais de evolução para acontecer. As mulheres às vezes demoram um pouco mais, porque nem sempre pegam tão pesado, a não ser pessoa da agricultura. Que também é outro grupo que eu não esqueci de falar, que vem bastante aqui nos consultórios, e a região é muito voltada a essa área. Sim. Então a agricultura, o pessoal começa muito cedo, Hoje em dia está um pouco mais diferente do que era nas décadas passadas, Hoje em dia
o pessoal já não está querendo mais ficar tanto na agricultura, os mais novos. Estão indo mais para as atividades mais administrativas, de outro padrão. Mas o pessoal que trabalha na agricultura ainda é um grupo muito homogêneo e muito semelhante nas lesões, né? Mas especificamente assim, não diria que teria um grupo predominante, né, nessa situação. Eu diria que as lesões mais de veículos, automotores, motos, etc., ainda é mais homem, né? Mas as mulheres com a bis, com os veículos mais levinhos, e em maior número as mulheres estão também tendo mais lesões de motocicleta, por exemplo, né? Mas basicamente eu diria que ainda são os homens que o grupo predominante nessa situação. Podemos dizer que os saltos altos das mulheres que estão ficando cada vez mais altos, né? Isso tem gerado problemas ou não? Isso é um problema. De fato, o que acontece? O salto alto faz com que haja um encurtamento da parte posterior do corpo, né? Então, a maneira de pisar torna-se irregular, tu não tem aquele movimento caindo com o calcanhar, aplanando o pé e soltando com os dedos, né? Tipo, entra muito já direto com a parte do meio do pé para frente. Isso às vezes causa lesões na parte anterior do pé, parte inferior, e aumenta o ângulo de lordose nas mulheres. Então, quem tem alguma tendência a ter lesões degenerativas ou lesões musculares, fica um grupo mais propenso a isso. Então, de fato, o salto alto, infelizmente, na questão ortopédica, não é uma boa coisa, mas convence ao contrário. Com certeza. É praticamente impossível. Tente convencer, se possível. Exatamente. Na verdade, assim, o plataforma acaba sendo uma maneira um pouco mais, entre aspas, de enganar a natureza, porque ele é alto, dá altura, mas não tem aquela questão de inclinação do meio do pé para frente. Mas não é assim, às vezes o sapato é muito alto, já a plataforma completa, e acaba gerando instabilidade, então fica mais fácil de torcer o tornozelo, por exemplo, né? Então, mas em linhas gerais, o salto alto, de fato, ajuda a ter lesões posteriores, coluna, musculatura posterior, joelhos também. Nós podemos dizer que a moda está a favor dos ortopedistas. Então. Também Doutor, em relação ao diagnóstico, para quem está nos assistindo, né, quais são os exames mais indicados dentro de todos esses diagnósticos que o doutor falou? Obviamente, quando o paciente chega no consultório, a primeira situação a ser resolvida é a questão da entrevista, né? Da conversa do médico com o paciente, né? Pensando as lesões que ele já está pensando, já está antecipando no cérebro dele, que já pode estar acontecendo. Obviamente, os exames de imagem são exames de eleição para a parte ortopédica, né? Radiografia sempre mais básico, mais comum e mais imediato, junto com as ultrassonografias, né? E temos excelentes ultrassonografistas aqui na região. E, obviamente, a ressonância magnética, a tomografia são exames de ponta que conseguem determinar com uma intimidade, uma especificidade maior, lesões mais específicas e mais íntimas do que se suspeita, da coluna, do ombro, do joelho. Então, hoje em dia, a ortopedia depende muito de exames complementares. Talvez menos da entrevista, né, mais dos exames, mas sempre a entrevista é importante haver, né? Certo. O programa Estação Saúde precisa ir para um breve intervalo, mas a gente já volta, conversando mais sobre as questões das lesões mais comuns aqui no consultório. Não saia daí.